Você acredita que um espírito pode salvar alguém? Ou então, alguém com um tipo de atividade paranormal que é capaz de fazer uma leitura de alguém e assim salvá-lo? Presta atenção nessa história e depois deixa o seu comentário sobre o que você acha. Esse é o primeiro comentário que nós queremos. Você acha que essa pessoa era um espírito ou era alguém com algum tipo de capacidade paranormal que pudesse salvar ou ler as dificuldades de alguém próximo e salvá-lo? Depois você traz a sua opinião. Mas presta bastante atenção nessa história. Outra coisa também que a gente gostaria de saber. Já aconteceu com você de ficar paralisado durante o sono? De não conseguir mover um músculo, de não conseguir sair do lugar, de não conseguir sequer fechar os olhos, mover a cabeça? Essa é a paralisia do sono. Paralisia do sono está dentro de um conjunto de comportamentos classificados pela ciência como parassonia. Se você já teve algo assim, relata para a gente também, traz para a gente. Se você tiver uma experiência que você queira ouvir aqui, que você queira ver sendo detalhada aqui, que você queira que a gente coloque aqui para que outras pessoas possam comentar, manda para a gente também. Bom, mas vamos lá, vamos ouvir a experiência, vamos ver qual foi a experiência que nos leva nessa direção. Uma experiência que está ligada a alguém que é salvo por alguém e uma experiência de alguém que passa também pela parassonia, por isso que acontece dentro do sono. A história se trata da história de um homem, hoje já um homem, e ele nos conta que quando ele era garoto, ali por volta dos seus 12 anos, 11, 12 anos, sua mãe estava grávida. Era uma família cheia de problemas. Nesse momento, eram a mãe, o pai e 2 crianças, 2 filhos. E um deles era esse homem que hoje já bem adulto, já com uma vida bem construída, mas com uma certa curiosidade em relação a isso. Esse homem, ele era obrigado todos os dias, ele e o seu irmão, a dormirem à tarde. A sua mãe os obrigava a, logo após o almoço, deitar e dormir um pouco. E foi isso que ele fez. Ele deitou um belo dia para dormir um pouco. A mãe dele estava grávida. Nesse momento, a mãe estava grávida de mais uma criança, uma terceira criança que viria. Ele está lá deitado, virado para a parede, e é quando acontece esse fenômeno da paralisia do sono, que a ciência chama de comportamento. Ele está olhando para a parede e ele não consegue mexer um músculo, não consegue nem respirar direito, fica congelado, completamente congelado. Nesse instante, ele ouve uma voz, mas essa não é a voz que o salva. Pelo contrário, essa voz, de alguma maneira, faz uma previsão tétrica sobre esse homem. A voz diz: dia tal, no horário tal, você morrerá. Ele, naquele momento, ele fica assustado, sem saber o que fazer, e a voz completa. Estava feliz, achando que o seu irmãozinho ia ajudar, que de alguma forma ele traria paz e tranquilidade para essa casa, mas não. Você vai morrer e não vai aproveitar absolutamente nada. No dia tal, no horário tal, você vai morrer. Ele fica mais desesperado ainda porque a tal da voz, que de alguma forma fazia essa previsão, sabia também da existência desse irmão. Sabia que sua mãe estava grávida. E isso deixa mais confuso e com muito mais medo. Mas criança ainda, ele não consegue contar a sua mãe. Ele tem medo de contar a mãe por represália ou por algo que pudesse acontecer. Só que o menino fica desesperado, ele não tem com quem comentar e não consegue comentar com ninguém, e vão passando os dias. A mãe finalmente tem um filho. Fica muito feliz com a chegada do seu irmão, fica muito feliz com tudo que acontece na família, mas não sai da sua cabeça a previsão que aquela voz tinha feito naquele dia. Uma voz que tinha dito que ele morreria no dia tal, no horário tal. O tempo passa e as coisas só se intensificam. Só que no meio dessa história toda,
Num determinado dia, a mãe e o pai vão numa reunião numa igreja. Uma reunião ligada a um movimento de dentro da igreja. Eles vão até a reunião e é aqui que acontece uma outra coisa do fenômeno. Talvez seja esse momento interessantíssimo que é sobre o qual eu gostaria da sua opinião agora. Ele está na reunião, está lá vivendo aquela reunião. Lembre-se, ele não tinha contado para ninguém. Esse é um detalhe muito importante. Ele não havia contado para ninguém, absolutamente ninguém, sobre o que tinha acontecido com ele. Guardava aquilo como um segredo e estava desesperado. Uma criança, então imagina uma criança, você consegue imaginar uma criança desesperada, guardando um segredo, sem falar absolutamente nada para ninguém, e aquilo só se intensificando dentro da criança. E ele está lá, no salão da igreja, com outras crianças, quando chega uma mulher vindo do nada, se aproxima dele, põe a mão no ombro dele e diz: "Filho, sua mãe está aí?" Ele diz: "Sim, está." "Chame a sua mãe, por favor. É aqui que eu quero a sua opinião. A mais sincera possível. O que é que você acha?" Lembre-se, no Conexão Transpessoal, a gente trabalha com essas ligações que existem, que estão além da pessoa. O que será que é isso? Será que é uma projeção? Será que é uma imagem? Será que é um espírito? Será que é uma pessoa que tem algum tipo de dom paranormal? A mãe foi chamada, ele vai lá e chama a mãe e traz a mãe. A mulher permanece onde ela está. Eu quero a sua opinião sobre essa mulher. A mulher está lá parada, onde ela está lá, ela permanece. A mãe chega e a mulher diz: "Senhora, a senhora sabe que o seu filho anda desesperado, que ele não consegue estudar direito, que ele não consegue ir na escola direito, porque ele está com muito medo?" A mãe diz: Não, ele não me falou nada." A mulher olha para ele e diz: "Você não disse nada para sua mãe, não é?" O menino fica atônito, sem saber direito nem do que se trata. E aí ela diz: "Olha, foi dito a ele que ele morreria no dia tal, no horário tal. Foi ou não foi?" Aí ela olha para o menino, pergunta, e o menino diz: "Foi." "Conte para sua mãe como foi." Ele conta o episódio que acontece com ele, naquele episódio do sonho. A mãe fica ali sem saber direito o que é aquilo, o que isso quer dizer. E a mulher diz para a mãe: "Pegue um caderno e eu vou te passar um endereço agora. Anote aí no seu caderno o endereço que eu quero te dar." A mãe vai, pega um caderno, uma caneta, um papel, uma caneta e anota o tal do endereço. Quando a mulher vai embora, o menino, sem saber direito como isso havia acontecido, fica ali, sem jeito, frente à mãe. Acaba até apanhando da mãe, que diz para ele: "Por que você guarda segredos de mim? Você não devia falar absolutamente nada. Você, para outras pessoas, se tiver que falar, fala para mim." E o menino dizia: "Mas mãe, eu não falei nada, eu não falei absolutamente nada para ela, foi assim que aconteceu, eu não posso fazer absolutamente nada." Bom, lá vamos nós para o endereço. Isso agora que talvez seja um dos pedaços mais, talvez assim, mais interessantes e que nos deixa talvez mais sem saber exatamente como é que isso funciona. Ele vai com a mãe, juntamente com a mãe, no endereço. Quando chega no endereço, há uma escadaria, eles sobem, e uma grande sala. É a antessala de algo como um consultório médico. Chega ali uma pessoa com uma pasta, um senhor com uma pasta, e ele entra e diz para o menino: "Você foi enviado para cá. Eu já chamo você." A mãe, sem entender nada, fica meio sem saber o que dizer, pergunta para o menino: "Você conhece o homem?" Diz: "Não, mãe, eu também nunca vim aqui." Na sequência, passado alguns minutos, eles são chamados para dentro da sala do homem. Como eu disse, algo como um consultório médico.
uma maca, uma mesinha, móveis antigos já de metal, aqueles móveis de metal que compunham os antigos consultórios. E está lá o homem sentado atrás da mesa. O homem diz: sente-se, mãe, sente-se, filho. E aí ele dirige-se só à criança. Você sabe que naquele dia você ouviu uma data e um horário dizendo que você ia morrer. O menino, sem entender nada, fica paralisado, a mãe também. E aí ele diz: não se preocupe, para que você acredite ainda mais em mim, deixa eu te falar. Hoje você teria aula de matemática e você faltou na escola para vir aqui. O menino, sem saber o que acontece, diz sim. E é verdade, ele tinha faltado na aula para ir até aquela consulta. Esse homem então diz para ele: isso tudo é algo que acontece naturalmente com as pessoas. Eu vou te explicar uma coisa agora. Você tem televisão na sua casa? O menino disse: não, não temos televisão. Mas já viu uma televisão? Já. Quando você sintoniza os canais. Você já sintonizou os canais, certo? Certo. Então, você põe num canal, aí você pega um determinado programa, você põe num outro canal, pega um determinado programa. Não é assim que acontece? Naquele dia, você estava sintonizado num canal onde havia algo que veio só para zombar de você. Um dia, você entenderá melhor como tudo isso funciona. Mas hoje, eu só queria dizer para você que nesse dia, esse talvez seja um dia para você celebrar a vida. Um dia que vai ficar marcado sempre para você e você vai celebrar a vida. Você tem muitas coisas para fazer, deixe isso de lado e saiba que nesse dia não acontecerá nada. O menino fica sem entender direito o que está acontecendo. A mãe pergunta para o homem: o que é isso? E o homem diz: nada, é só uma ajuda. Ela volta para casa e, de fato, nesse dia nada acontece. Muitos anos depois, esse dia fica marcado como exatamente o dia em que nasce seu filho, sua filha mais nova. É interessante a história e aqui fica para a gente sempre uma pergunta. Isso são coisas que estão ligadas à nossa projeção, a projeção que nós fazemos da nossa mente. No Conexão Transpessoal, o que a gente traz é exatamente isso, fenômenos que acontecem conosco e que nós não conseguimos explicar. Se tiver alguém que pode explicar um fenômeno como esse, manda pra gente um material, manda uma carta, coloca no comentário, explica um pouquinho de como tudo isso está acontecendo, como é que você enxerga tudo isso acontecendo, como é que você vê essas coisas. Se você tem também uma história que você gostaria de colocar, coloca aqui pra gente. Aqui o mais interessante é, aquela mulher, será que aquela mulher era uma mulher de verdade ou ela era um espírito? Ela estava ligada aos protetores dessa criança? Ou então ela passava pelo lugar e fez uma leitura energética daquilo que acontecia com aquela criança ali dentro? Será que foi apenas uma atividade paranormal? Algum tipo de dom que essa mulher tem e que ela exerce naquele momento, sabendo desse lugar e sabendo que alguém lá, ela poderia passar uma informação para alguém que pudesse ajudá-la? Ou não? Será que era um espírito que manda essa mãe e essa criança para esse lugar? E quando chega lá, nós estamos falando lá de um médium ou de alguém que tem algum tipo de atividade paranormal que é capaz de fazer uma leitura e ajudar alguém. Aquilo que ele ouviu naquele dia é uma comunicação de algum espírito zombeteiro ou então é algo puramente da sua cabeça, é algo da sua mente, é algo apenas que está dentro da sua vivência e da sua mente? O que é que você acha de fato? Se nós tivermos aqui médicos, psicólogos, terapeutas, alguém que possa nos ajudar, deixa no comentário, comenta, a gente vai ter o maior prazer de trazer aqui os comentários sobre.
Olha, se você tiver uma outra história que você queira que a gente traga para cá, para buscar a opinião das pessoas, fala conosco também. Você está no Conexão Transpessoal, aquela conexão que a gente faz com tudo aquilo que está além de alguém. A gente se vê no próximo vídeo, fica com essa história e se você tiver algum, manda pra gente. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações. A gente se vê numa próxima história. Até lá, valeu!